Bem-vindos todos que me escutam aqui do Padre Marcos Maria dos Santos. Então, desde já, nós vamos meditar a liturgia, principalmente o Evangelho desse 17º domingo do tempo comum do ano A. Nós vamos ler, então, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 3, versículos de 44 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam-os fora os que não prestam. Assim acontecerá no final dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus, os que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. E Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos este Evangelho, então, que vai ser lido justamente nesse domingo do 27º do tempo comum, em que nós encerramos esse discurso de Jesus na parábola do reino. Se nós pegarmos o Evangelho como continuação, por exemplo, no capítulo 13, lá no versículo 53, vai estar dizendo assim: quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Então, nós encerramos, podemos dizer, esse discurso de Jesus em forma de parábolas. Eu havia dito, por exemplo, para vocês que um grande teólogo exegeta alemão chamado J. Jeremias, ele fez essa experiência de pegar o que Jesus falou, que está nos evangelhos, as parábolas de Jesus que estão em língua grega, e reverter para o aramaico. E ele percebeu que existia uma certa melodia, uma certa sonoridade, existia uma certa simetria, ou seja, soava como se fosse mais ou menos, guardadas as devidas proporções, como se fosse um repente, aquilo que Jesus falava. Daí a facilidade deles memorizarem. E o grande núcleo da pregação de Jesus, nós vamos ver isso principalmente nos sinóticos. Os sinóticos aqui são os 3 evangelhos, que são semelhantes e que nós vamos perceber na leitura dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, que há coisas que há em um e não há em outro. Porém, existe uma certa semelhança narrativa desses evangelhos, por causa disso que são chamados sinóticos. E o núcleo da pregação de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus. Ora, em Lucas, apresentado como reino de Deus, Basileia do Teu. Essa palavra oriunda do grego. Ou em Mateus, porque ele escreveu para os judeus, então, portanto, de uma certa forma, ele acabava tentando evitar, podemos dizer assim, usar a palavra Adonai, Senhor, Elohim, Deus, e acabou colocando, Basileia, Torado, o reino dos céus. Então, nós podemos ver em Mateus um certo hebraísmo ou aramaísmo, para não recorrer a falar Deus, mesmo ele escrevendo. Alguns vêm dizer, existe um debate se o evangelho foi escrito em grego ou em aramaico. Todavia, a expressão reino dos céus seria mais de acordo, podemos dizer assim, com a contemporaneidade de Jesus. Então,
Basileia Tumorano. De qualquer forma, o que é esse reino de Deus? O que é esse reino dos céus? Esse reino de Deus, esse reino dos céus, Eurípides vem dizer que é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele é o reino de Deus vindo a este mundo. Ele é o reino dos céus vindo a este mundo. Mas ao mesmo tempo também este reino de Deus se confunde com o Evangelho. O Evangelho se confunde com a sua pessoa, ou seja, nós temos a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, a mensagem de Jesus e ao mesmo tempo esse reino de Deus, esse reino dos céus que pode se confundir com a igreja também. Outra leitura que nós podemos fazer. A igreja não meramente a extensão histórica do próprio Jesus, ou seja, a extensão da sua encarnação, mas esse reino dos céus que vem extrapolar até mesmo os limites da nossa igreja estrutural. Quando nós falamos reino dos céus ou reino de Deus, também lembramos que é essa nova relação, esse relacionamento novo, seja dos homens com Deus, ou seja, dos homens entre si mesmos. Portanto, esse núcleo, o reino dos céus é onde Deus reina. E onde Deus reina, nós temos o acontecimento do seu reino. Nós temos a historização, nós temos a imanência deste reino de Deus feito de uma forma concreta. Então vamos lá. Jesus ele continua então falando das parábolas. Lembra que o padre falou, parábolas são histórias que têm um fundo moral, tem um fundo de ensinamento doutrinal, né? Nosso Senhor sabe, como grande pedagogo que era, que nós somos pescados por histórias. Nós temos uma mente baseada em narrativas. Uma narrativa em que nós temos uma introdução, um desenvolvimento de uma história e uma conclusão. E a partir dessas histórias nós trazemos para a nossa vida e nós tentamos trazer um ensinamento moral, fazer a hermenêutica daquela história para si. Claro que nesse momento o próprio Jesus ele acaba nos ajudando. Nós escutávamos a parábola do semeador, em que os terrenos eram os corações humanos, os 4 tipos de terrenos elencados por Jesus. Então a semente que caiu pelo caminho, que depois foi roubado pelo maligno, a semente que caiu em terreno pedregoso, ou seja, essa semente que não tinha, podemos dizer assim, uma vez brotando, não criou raízes e aí acabou não resistindo às intempéries do tempo, tanto quanto também em terreno com espinhos, e por fim nós podemos dizer assim a semente que caiu em terra fofa, ok? Da correspondência dos corações a partir da palavra de Deus que foi acolhida e foi semeada pelo próprio Jesus. Muito interessante que o padre Antônio Vieira até comenta no Sermão do 60º essa parábola tão famosa. Depois nós escutávamos a parábola do joio e do trigo, em que a comparação é justamente com os corações humanos. Então o trigo, aquele coração que corresponde à vontade do Senhor, ao Evangelho, e o joio, que é aquele que não produz fruto. A grande diferença do trigo com o joio. O fruto, a densidade, é justamente a correspondência com relação à palavra de Deus. Mas aqui, Jesus está concluindo dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Que o homem, ele, uma vez vendo aquele tesouro, cheio de alegria, ele vende tudo e compra aquele campo, ou como a pérola também. Ou seja, Jesus vem dizer para nós que nós devemos dar tudo, que nós devemos investir tudo no seu Evangelho, na sua pessoa. Que nós devemos acolher com alegria, como este homem que, descobrindo o tesouro, estava alegre, como este homem que, uma vez reconhecendo uma pérola preciosa, aquela preciosidade trouxe alegria para esse homem. Que nós não podemos interpor, como nos lembra a São Bento, na sua regra, a regra de São Bento, pai da vida monástica, não devemos antepor nada e ninguém a Cristo. Nada e ninguém a Cristo. O próprio Jesus vai nos recordar em outro momento: buscar o reino dos céus e tudo vos será dado em acréscimo. E Jesus, depois que ele fala dessas duas comparações, do tesouro que é encontrado, em que o homem vende tudo para poder ter este tesouro que foi escavado no terreno, ou tanto quanto a grande pérola
preciosa, que uma vez de se descobrir essa pérola, tudo se vende para poder comprá-la. Jesus vem nos dizer que o reino dos céus também, e aqui a gente pode trazer para essa realidade de igreja como uma rede, que é lançada por um pescador, em que, uma vez lançada essa rede, se pesca peixes, no qual nós encontramos peixes bons e peixes maus. Enquanto os bons são colocados nos cestos, os maus são colocados, jogados fora. Aqui a gente vai lembrar da analogia que Jesus fez do joio e do trigo. Aqui ele faz a analogia dos peixes bons e dos peixes maus. Sempre vamos ter, então, meus irmãos, minhas irmãs, essa dicotomia, essa contraposição entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. A gente pode ver isso já no Antigo Testamento, já em Gênesis. São Luís Grignion de Montfort vem nos falar dessa inimizade que Deus colocou entre os filhos da serpente e os filhos da mulher, que é Nossa Senhora. Mais tarde nós vamos ver na boca de Jesus, então, aqueles que são trigo, aqueles que são joio, aqueles que são os peixes maus, aqueles que são os peixes bons, aqueles que são as ovelhas, como nós vamos escutar no sermão escatológico de Jesus, no capítulo 25 de Mateus, aqueles que são os cabritos, tanto quanto aqueles que são ovelhas. Então nós vamos vendo, nós vamos percebendo essa contraposição. Mas tanto os peixes bons quanto os peixes maus, como outrora, tanto quanto também o joio e o trigo, que vão crescendo juntos no campo de Deus, que é o mundo, de uma forma específica, que é a igreja, também os peixes maus e os peixes bons, eles foram pescados e estão também na mesma rede. De forma que quem vem separar um de outro é o próprio Deus, é o próprio Senhor, não compete a nós. Agora há pouco nós escutamos em que ele vem dizer que no final dos tempos serão divididos os peixes maus e os peixes bons. É vontade de Deus que todos eles convivam juntos até o final dos tempos. A grande mensagem, meus irmãos, que nós temos com relação ao reino de Deus, ao reino dos céus, a este Basiletum Oranon, é que o Evangelho de Jesus deve ser para nós um valor inestimável. Não só a nossa relação com Ele, nós não podemos interpor nada em ninguém. E aí nós recordamos, por exemplo, o primeiro mandamento da lei de Deus, que amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todo o teu coração, como diz o Shema Israel. Escuta, ó Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ra. Escuta, ó Israel. O Senhor é Deus, o Senhor é um. O Senhor é um não só da sua unicidade, da sua divindade, mas o Senhor é um e deve ser um no nosso coração. De forma que não devemos amar no mesmo patamar que Deus, nada e ninguém. E devemos permear nossa vida com o Evangelho de Jesus, com a doutrina de Jesus. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, podemos e devemos levar essa correspondência do amor do Senhor, e de colocar o amor do Senhor, o próprio Senhor, como o primeiro na nossa vida, a partir dessa sabedoria que Deus quer nos dar. Quando a gente vai para a primeira leitura é tão rica, não? Tentando fazer uma analogia, uma comparação, com o Evangelho, quando o rei Salomão, a primeira leitura que é tirada do primeiro livro dos Reis, quando o rei Salomão, ele jovenzinho, já tinha sido ungido como rei de Israel. Então, em sonhos, ele que havia sucedido seu pai Davi, em sonhos Deus fala para ele: o que você pede, eu te darei. Deus assim conosco, né? Pede o que tu quiseres, eu te darei. E aí foi elencado, essa aparição foi feita em sonhos, foi dada a Salomão por sonhos. Você quer a morte dos seus inimigos, Salomão? Você quer muitos anos de vida, Salomão? O que você quer? E aí Salomão vem dizer: Senhor, eu quero o coração compreensivo. Aí outra tradução mais correspondente ao hebraico: eu quero um coração que escuta, Senhor. O coração que escuta a tua palavra, o coração que, escutando, traz a sua palavra para si. E aí este coração vai saber discernir entre o bem e o mal com sabedoria e vai praticar a justiça, dando a cada qual aquilo que lhe é devido. Bom, quando eu tenho uma vida que é
impelida pela sabedoria, eu vou saber elencar quem deve estar no primeiro lugar da minha vida. E o primeiro lugar que deve estar na minha vida é o próprio Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos viver com alegria essa descoberta de Jesus e do seu Evangelho, como Jesus colocou, como aquele que, tendo conhecimento de uma pérola preciosa, vende tudo para poder obtê-la, ou sabendo que naquele terreno tem um tesouro, ele vende tudo para adquirir o terreno que está o tesouro enterrado. Deve ser nós, assim, da mesma forma, deve ser cada um de nós. E sabemos que o maior bem, o melhor bem é o próprio Deus. É o próprio Deus, é o próprio Jesus e o seu Evangelho. Esse Evangelho que vem me ensinar que eu devo levar a minha vida baseada, permeada, transpassada pelo amor. Muito interessante quando a gente vê gente de dentro da igreja tão orgulhosa, tão soberba. Evidente, Jesus deixou bem claro, né? Os peixes maus vão conviver com os bons até o final dos tempos. Seja na nossa existência individual, dentro do nosso período orgânico, histórico, que vai se acabar com a nossa morte, seja no final dos tempos, no juízo final, no dia do Senhor, na parousia, quando Jesus voltar. Porém, percebemos de pessoas que dentro da igreja não conhecem o Evangelho, não se deixam ser transformadas pelo Evangelho. O Evangelho, que mais do que uma doutrina, é uma pessoa, é um encontro que deve mudar a minha vida, como lembra o Papa o Bento XVI, em Deus Caritas Est, que Deus é amor. Este Evangelho que vem ter a lógica do amor. Quando a gente recorta aqui, e eu vou para além, fazendo um gancho daquilo que Jesus nos deu como o seu testamento na última ceia, quando o nosso Senhor vem dizer: ei, que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Quando eu vivo segundo essa lei do Evangelho, então justamente eu vou poder vivenciar essa lógica e essa alegria do reino dos céus. Amando o Senhor, deixando tudo por Ele, vendendo o que tem que ser vendido, acolhendo essa novidade de vida, acolhendo com alegria, sabendo que a minha vida está em suas mãos, sabendo que aquilo que diz os Romanos, capítulo 8, na segunda leitura, no versículo 28, é o grande lema, baluarte da minha vida, daqueles que acolhem o Evangelho de Jesus. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Que o Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.